Elisa, Guiba, companheira Jussara, deputado Raimon, doutora Ana Paula, é isso? Cumprimentar a mesa, companheira Elisa, está aqui. Doutora, eu falo aqui, me apresentando, me chamo Rony Oliveira, estou presidente do Sindicato da Casa da Moeda do Brasil, mas também componho a Secretaria de Relações de Trabalho da CUT, está aqui meu presidente Sandro César, e dentro desse ambiente da CUT, CUT Nacional, aí o companheiro Valeria, a gente aprovou no Congresso Nacional da CUT essa moção contra a CGPA 42, e dentro desse trabalho da CUT a gente juntou as categorias que representam trabalhadores estatais, para a gente estar fazendo uma discussão coletiva dos problemas que são iguais para as categorias. Então, inclusive foi um encaminhamento que a gente tirou, não é o objetivo nosso aqui hoje estar discutindo cada problema de cada categoria, até porque a SES tem aberto as portas para a nossa categoria, estarem vindo aqui dialogar, as gestões das empresas estão fazendo as suas negociações, então aquele problema de cada categoria está sendo tratado dentro da realidade de cada categoria. O nosso objetivo central aqui hoje é fazer uma luta, está travando essa luta por algo que é comum, que tem atrapalhado em todas as negociações. E simbolicamente é uma resolução que para nós, representantes sindicais que fomos para a rua para lutar por esse governo, para que esse governo voltasse, para a gente simbolicamente é muito ruim ainda existir uma resolução CGPA de Bolsonaro e Paulo Guedes ainda vigorando, que é a CGPA 42. Então, mesmo que nesse texto não tivesse atrapalhando as negociações, o fato de ser uma resolução do Bolsonaro e Paulo Guedes já seria uma justificativa para a gente estar pedindo a derrubada dessa resolução. E só lembrando, doutora, nós tivemos antes da 42, nós tivemos outras resoluções, a resolução CGPA 23, anteriormente ainda não era o nome, não era a resolução CGPA, o nome era CCE, CCE 09 de 96, e que ela tratava os limitadores impostos pelas empresas públicas, mas numa lógica, numa visão, que aquilo era uma orientação unilateral para as empresas, que não fazia parte da negociação coletiva. Então, independente do que estava previsto nas resoluções, a gente conseguia avançar, porque aquilo ali era uma forma de orientar as empresas para que, de forma unilateral, não fosse previsto esse direito. Mas, mesmo assim, como foram mudando as gestões e as resoluções começaram a serem utilizadas como limitador, em 2018, a deputada Érica Cocai, do Partido dos Trabalhadores, ela propõe um projeto de lei para revogar a CGPA 23, e o Congresso Nacional decidiu revogar por conta da sua ilegalidade, por conta da usurpação do que diz o artigo 7º, parágrafo 26 da Constituição Federal, da Constituição de 88, que diz que tem que existir a livre negociação, e quando a gente diz livre negociação, a gente não quer dizer que as empresas tenham que dar tudo que os trabalhadores estão pedindo e vice-versa. A gente só quer ser livre para negociar e que não tenha uma resolução que imponha a negociação um limitador. Então, lá em 2021, o Congresso Nacional, o projeto de lei da deputada Érica Cocai, sustou a CGPA 23 e com a justificativa que ela era ilegal e inconstitucional. Passado isso, não é de se espantar, o ex-presidente, que eu acho que a gente não precisa citar o nome, editou a CGPA 42, junto com o ex-ministro Paulo Guedes, esse que queria vender e privatizar tudo, e que nós, sindicatos, fomos para a luta, para lutar, para brigar para que fossem mantidas as empresas estatais, porque independente do lucro, é importante que a empresa estatal dê lucro e retorne para a sociedade, mas a gente sempre defendeu a soberania nacional no papel estratégico que essas empresas cumprem para a sociedade. Então, o lucro é um algo a mais dentro dessa relação.
mas nós estamos falando aqui de empresas que cumprem um papel soberano para a nação. Então, em 2022, o ex-presidente edita a CGPA 42 e, ato contínuo, né, um mês depois, choveu projetos de lei visando sustar a CGPA 42. Por quê? Porque ela era uma reedição da CGPA 23, que o Congresso Nacional disse que era ilegal. Então nós temos aqui o projeto de lei número 328, que é da senadora Leila Barros, do PDT aqui do Distrito Federal, que foi aprovado no Senado Federal, ou seja, o Senado Federal disse a CGPA 42 é ilegal e é inconstitucional. Quem relatou esse projeto de lei no Senado Federal, deputado Raimon? Foi o atual presidente da Petrobras, o então senador Jean Paul Prats. E o que é que ele diz no relatório dele no Senado? A CGPA 42 é ilegal, é inconstitucional. E o Senado aprovou. Uma vez aprovado o PDL 328, deputado, é que é apensado o PDL 313, ao qual a gente tem a honra de ter o senhor como relator desse projeto, mas o PDL 313 de autoria do deputado Pompeu de Matos, que ontem, inclusive, a gente teve uma reunião com ele, e, deputado, a gente não teve tempo nem de passar para o senhor, mas o próprio deputado está muito incomodado do porquê, até hoje, essa CGPA 42 não foi revogada, uma vez que o Congresso Nacional disse que é ilegal e inconstitucional e derrubou a 23, e o Senado Federal já disse que é ilegal e inconstitucional, já aprovou, faltando agora a Câmara dos Deputados. Nós, dos sindicatos de estatais, doutora Elisa, a gente não gostaria que fosse o Congresso Nacional que revogasse a CGPA 42. A gente gostaria que fosse um ato do governo. A gente sabe que a resolução, ela depende da assinatura de 3 ministérios, não é só o Ministério da Gestão, não é só a ministra Esther, ela depende da assinatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ela necessita da assinatura do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Então a gente está nessa luta já há um tempo, defendendo o que o Congresso Nacional decidiu, porque quem está dizendo que a resolução é ilegal e usurpa o direito da livre negociação foram os deputados e os senadores, não são nem os sindicatos que estão falando isso. Então a nossa bandeira, doutora Elisa, a mesa aqui composta, deputado Raimon, a gente gostaria muito que dessa reunião de hoje a gente tivesse de uma vez por toda essa resolução CGPA 42 revogada. Que aí, uma vez revogada, volto a dizer, nenhum sindicato aqui está querendo que seja a negociação coletiva das suas categorias de uma forma descontrolada, desorganizada. É para isso que a SESC existe. Mas a gente quer ter uma negociação onde não tenha uma resolução que já foi votada e aprovada pelo Congresso como uma usurpadora da nossa Constituição Federal, como limitador para as nossas negociações. Então a gente segue aqui dialogando, conversando, aberta a estar construindo, junto com o Ministério, uma solução, mas essa solução, pelo menos que foi tirada do nosso coletivo, ela passa primeiro pela revogação da CGPA 42. Muito obrigado.